Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui. Se você olhou lá no nosso Instagram, Tiaguinho falou @inaadolescentes, mas é @ina.adls, tá? Se você não segue a gente, você tem que seguir a gente agora, tá? Se você não está seguindo a gente, você tem que seguir. É a página do seu ministério, onde a gente dá todos os avisos, onde você fica por dentro de todas as coisas que estão acontecendo. Então, eu quero te convidar a seguir a gente, tá bom? Nós vamos começar, então, uma nova série de palavras que chama Conhecer a Cristo. E quem aqui foi muito abençoado no Spark? Quem aqui estava no Spark? Você pode levantar sua mão? Você que não foi, quero dizer que você perdeu muita coisa, que foi uma bênção, que foi muito legal, teve muita presença de Deus, não é verdade, gente? Quem aqui experimentou algo assim que você nunca tinha experimentado na sua vida? Não foi especial? Então, se você não foi, quero convidar você a ir lá no nosso canal do YouTube, assistir as palavras e ficar por dentro daquilo que a gente está conversando nesses dias. Amém? Então, lá no Spark, o tema central era devoção do fim. Não sei se você que foi, você pegou essa informação. Espera só um pouquinho. Antes da gente começar, eu quero pedir para o pessoal do voluntariado. Eu não quero ninguém lá fora, tá? Todo mundo aqui dentro. Gente, ninguém vai fazer xixi, vai beber água, vai ficar aqui todo mundo aqui dentro, bem juntinho, bem gostosinho, tá bom? Você segura aí seu xixi, sua diarreia, seu pum, você segura tudo aí, depois você faz. Agora você vai dar uma segurada. E aí a gente tinha como versículo tema, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, a gente trabalhou bastante esse versículo durante a conferência. Antes da conferência, quem veio aqui nas orações de quarta-feira que a gente orou com os jovens, com os adolescentes, esse versículo, o tema da nossa conferência, e a gente falou várias vezes essa pergunta: que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? E eu não sei vocês, mas essa pergunta ela ficou no meu coração desde quando a gente escolheu o tema. Essa passagem Deus tem falado comigo. Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Não é verdade? Que tipo de igreja, que tipo de noiva, como que a gente vai esperar o nosso noivo, o nosso amado da forma correta? Que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos? Será que a gente está sendo o tipo de pessoa correta que nós devemos ser? E aí, 2 Pedro 3,18 responde essa pergunta. E diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, esse versículo ele responde a pergunta do versículo 11, que fala: então, que tipo de pessoas que vocês devem ser? Pessoas que crescem no conhecimento e na graça do nosso Senhor. Amém? Quem aqui deseja crescer no conhecimento de Jesus, conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus? Eu desejo conhecer a Deus mais e mais, a cada dia. Amém? Então, se eu te perguntar assim, você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Sim ou não? Você conhece a Deus? Talvez você fale, sim, claro, com certeza, eu conheço a Deus. Mas será que você conhece Deus de verdade? Será que você conhece a Deus de verdade? Ou será que, ou você vai ser sincero e dizer, não, eu não conheço a Deus. Ou você vai dizer, não, eu já conheço tudo sobre Deus, eu não preciso conhecer mais sobre Deus. Então, eu quero que você reflita sobre essa pergunta. Você conhece a Deus de verdade? Nós vamos orar agora nessa noite, amém? Então, feche os seus olhos onde você está. Se você está do lado de uma pessoa que te distrai, que te atrapalha, que te faz perder o foco, eu quero que você levante agora, que você pegue suas coisas, você vai sentar sozinho ou com outra pessoa. Porque hoje nós vamos buscar o conhecimento de Deus, amém? Nós queremos conhecer a Deus. Nós estamos aqui com um só foco. Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, vem sobre nós, Pai.
Espírito de revelação, espírito de sabedoria, vem sobre nós. Revela-nos, Senhor, o seu Filho sobre nós. Revela-nos, Senhor. Nós queremos, Senhor, olhar através das Escrituras, Senhor, e te conhecer, Senhor. E ouvir a sua voz, Senhor. Nós queremos te conhecer, Senhor. Que essa seja a nossa maior busca, Senhor. A maior busca da nossa vida, Senhor. Oh, Deus, revela-nos a nós. Oh, Senhor, revela a sua palavra, Jesus. Espírito de revelação e sabedoria, vem sobre nós nessa noite. Abre os nossos olhos. Faz o nosso coração, Senhor, arder de amor, Senhor, arder de paixão pela sua palavra, por te conhecer, por te receber, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, a gente precisa entender algumas coisas importantes sobre o conhecimento de Deus e sobre o que é conhecer a Deus. Amém? Então, abre a sua mente, abre o seu coração para o conhecimento de Deus. E tudo aquilo que você sabe sobre Deus, abre um espaço, abre um espacinho, e agora você começa a pensar, eu quero receber um novo. Amém? Eu quero uma nova revelação. Então, antes da gente começar, eu quero só indicar um livro. Esse livro aqui que chama Conhecer a Deus. Vende na livraria da nossa igreja. É um livro que tem uma linguagem bem simples, não é nada difícil, nada complicado. E se você deseja conhecer a Deus e saber mais sobre esse tema, eu indico você comprar esse livro. Ele é bem pequenininho, fácil de ler e vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Então, algumas coisas que a gente precisa saber sobre o conhecimento de Deus é que a própria criação faz declarações sobre Deus. Amém? Os céus e a terra continuamente eles exibem Deus. Quem aqui concorda com o que eu estou falando? Por demonstração do seu poder, da sua beleza. A criação ela é testemunha de Deus. Amém? É um erro a gente achar que o mundo gira em torno da humanidade. O mundo não gira em torno da humanidade. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Todas as circunstâncias da vida, todas as instituições da vida, tudo aquilo que foi criado, gira em torno do quê? De Deus, amém? Nada gira em torno da humanidade, tudo gira em torno do Senhor. Tudo foi feito para Ele, para a glória dEle, para Ele, amém? Todos os nossos relacionamentos, as nossas instituições, elas expressam o nosso Deus, o nosso Senhor. É para isso que elas foram criadas, é para isso que nós fomos criados. A vida, ela diz respeito a Deus. A vida não gira em torno, da gente mesmo, não gira ao nosso redor, mas gira ao redor de Deus. Acorda bonita ali, que ela está com muito sono. Acorda ela lá. Gente, aqui dá para ver tudo que vocês estão fazendo. Se você estiver conversando, se você estiver tirando sarro, tudo que você está fazendo, eu consigo ver você, até o último lugar. Quem está aí mexendo com o moleque, menino mexendo com menina, quem não está sentado com a célula, eu estou vendo tudo. Tá? Aí depois não vem chorar aqui para mim, que eu não quero nem saber. Azar o seu. Escolha sua. Então, você já é bem grandinho para saber o que você está fazendo aqui na igreja. Amém? Então, a vida não gira em torno de você, né? O mundo não gira em torno do seu umbiguinho. As pessoas não estão aqui girando em torno de você para satisfazer os seus desejos. Nossa vida precisa girar em torno de quem? Do Senhor. Amém? Amém. Então, 2 Pedro 1,3 fala, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que lindo isso. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando a gente conhece o Senhor, a nossa vida, ela fica cheia de quê? De significado, amém? A gente começa a entender as coisas e a nossa vida enche de significado e de entendimento. Então,
baseado nessas coisas, então, quem é o Senhor? Quem de fato é o Senhor? Olha só o que Salmo 145:3 fala. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. O Senhor é grande, amém? Não sei se quando você ouve esse versículo, se isso traz alguma coisa ao seu coração, mas isso move o meu coração. Pensar que o meu Deus é muito grande. Muito grande. Muito grande. Você consegue pensar que a gente está inserido em um planeta, o nosso planeta está inserido numa galáxia, existem muitas galáxias, galáxias até desconhecidas, que a gente nem conhece, e tudo isso, Deus ainda é muito maior do que tudo isso, então a gente é muito pequeno e o nosso Deus é muito grande, muito grande. Sua grandeza não tem limites, não tem limites. Romanos 11:33 fala, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ó profundidade, olha quão profundo é conhecer a Deus, né? Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Então, Deus está acima do nosso conhecimento, amém? Se a gente acha que a gente conhece a Deus, de fato a gente não conhece. A gente não conhece. A gente tem que reconhecer que a gente é pequeno e a gente tem que passar de um lugar de eu conheço para um lugar de eu estou conhecendo a Deus. Amém? Nós não conhecemos a Deus, nós estamos conhecendo Ele. E essa vai ser a busca da nossa vida por inteiro, até a eternidade. A gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus. Por quê? Porque Deus é eterno. Amém? Nós precisamos desejar conhecer a Deus. Não uma imagem de Deus criada por nós, mas conhecer o Deus verdadeiro. Porque nosso Deus, Ele não é um Deus onde tem uma caixinha de promessas e eu tiro um versículo e que encaixa com a minha semana, que encaixa com aquilo que eu estou querendo fazer e responde os meus desejos. Esse não é Deus. Deus é muito maior. Amém? O Evangelho, a palavra, não é sobre nós. Não é sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que a gente, acha que o Evangelho está ali para nos satisfazer, no sentido de satisfazer os nossos desejos, responder os nossos pedidinhos. Não. O Evangelho é sobre o Senhor, é sobre quem Deus é. E essa precisa ser a nossa satisfação, amém? Estar em Deus. Então, a busca do conhecimento de Deus precisa ser a principal busca da nossa vida. Então, coloca a mão no seu coração e diz isso para você. A busca do conhecimento de Deus precisa ser a minha principal busca. Não sei pelo que você tem buscado hoje na sua vida, mas isso precisa ser a sua principal busca. Isso precisa direcionar a sua vida. Precisa direcionar os seus relacionamentos. Precisa direcionar aquilo que você vai fazer. Precisa ser como um guia para você. Eu estou aqui conhecendo a Deus. Isso é a minha principal busca. Eu desejo mais de Deus. Conhecer mais do Senhor. Amém? Olha só que lindo isso. Deus comissionou Noé para construir uma arca. Ele chamou Abraão para ir a uma terra estranha. Ele lutou com Jacó e mudou o seu nome. Ele enviou José para a prisão antes de enviar para o palácio. Ele falou com Moisés na sarça ardente. Esses são só alguns exemplos daqueles que encontraram Deus e descobriram que Ele era totalmente diferente do que eles esperavam. Totalmente diferente do que eles esperavam. Porque não gira em torno dessas pessoas, não gira em torno de Noé e dos seus desejos, mas é sobre o Senhor, sobre o plano que Ele tem, amém? Quando Deus comissionou Noé para construir a arca, não era sobre Noé, sobre a vida de Noé, mas é sobre algo muito maior. Sobre quem Deus é, sobre o seu plano de redenção para o mundo, sobre encontrar alguém justo na terra. Amém?
Paulo é um grande exemplo de alguém que se transformou em alguém desesperado para conhecer a Deus. Então, olha só, Atos 9, do 3 ao 5, fala assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha isso que Paulo fala. Quem és tu, Senhor? E essa se tornou a principal busca de Paulo da sua vida. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem é o Senhor? Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer intimamente, profundamente. Quem és tu, Senhor? Aquele que perseguia. Agora eu quero te conhecer. Quem és tu, Senhor? E isso se tornou a principal busca dele. Gente, isso não é maravilhoso? Olha só, lá em Filipenses 3:8, ele fala assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, Paulo está estabelecendo um padrão para nós, um padrão para os cristãos. Conhecer a Cristo se torna o quê? A principal busca da nossa vida. A gente não conhece a Deus no momento que a gente se converte. A gente é apresentado a Deus. Então, sabe quando você conhece uma pessoa? Então, oi, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem? A Júlia fala: oi, eu sou a Júlia, eu sou a Isa, tudo bem, a gente se conheceu ali. Eu não sei nada sobre ela. Eu só dei oi, eu só aprendi o nome dela e ficou nisso. Agora, se a gente não investir no nosso relacionamento, a gente só foi apresentado uma outra. A gente não se conhece. Então, conhecer leva uma vida, e a vida inteira. Então, quando a gente se converte, a gente é apresentado ao Senhor. Você é apresentado ao Senhor, você se apresenta a Deus, mas conhecer a Deus vai levar a sua vida inteira. Amém? Então, tem gente que para ali. Fiz oração de entrega, e é isso. Mas não é isso que o Senhor tem para nós, amém? Deus deseja que nós o conheçamos. Deus deseja que a gente o busque de todo o coração. Que a gente gaste a nossa vida aos teus pés, conhecendo Ele. Então, a gente precisa reordenar as nossas prioridades e abrir um espaço para conhecer a Deus. Abrir um espaço ali para conhecê-lo. Não só daquilo que as pessoas estão falando que Deus é. Amém? Eu não sei vocês, mas lá no Spark, o pastor Paulinho cantou uma música onde ele fala sobre arder de amor, né? E eu confesso que uns anos atrás, assim, eu já tinha ouvido outras pessoas falarem assim sobre arder de amor pelo Senhor. E eu pensava dentro do meu interior, assim, eu falava assim: eu amo a Deus. Mas meu coração não arde de amor, assim, não chega a doer de tanto amor. Eu sempre fui sincera, assim, na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu te amo, mas não arde de amor, não queima de amor. Não queima de amor. Então, talvez você tenha visto aquilo e talvez você tenha ficado pensando: puxa, eu queria tanto viver isso. Sabe como a gente vai viver isso? Sabe como a gente vai arder de amor pelo Senhor? Seu coração vai doer de amor pelo Senhor quando você se entregar numa busca de conhecer a Deus. Conhecê-lo verdadeiramente. Não conhecê-lo pelo que os outros dizem que Ele é, não pelas experiências dos outros, mas por você mesmo. Você passar de ser uma pessoa que você se apresentou a Deus: Deus, obrigado aí por ter morrido na cruz, Jesus, obrigado aí. Passar disso, mas de conhecer a Deus, de ir mais fundo, de querer saber: Senhor, quem és tu, Senhor? Quem és tu?
Por que você mandou seu filho para morrer na cruz por mim? Por mim? Por que você fez isso? Eu quero te conhecer. Amém? A gente só vai ser... O tema da nossa igreja esse ano é o quê? Testemunha de Cristo. E como que a gente vai ser uma boa testemunha de Cristo se a gente não conhece a Cristo? Como que você vai falar de uma coisa que você não conhece? Não é verdade? Já parou para pensar sobre isso? Como que você vai falar para a pessoa, olha, queria te fazer um convite. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Nananã, vamos lá na minha igreja. Daí a pessoa te faz uma pergunta a mais, você já... Mas eu não sei te responder, porque nem eu sei também, não conheço. Não conheço a Cristo. Sei lá, eu... Como que você vai ser uma testemunha de Cristo? Porque ser testemunha também é na sua atitude, é no seu caráter. É no seu caráter moldado pelo Senhor. Está cortando isso aqui, não está? É no seu caráter moldado pelo Senhor, é no seu dia a dia. A sua vida sendo uma testemunha de que Jesus Cristo habita dentro de você, de que você o ama, de que Ele é seu Senhor. Como você vai ter este testemunho se você não o conhece? Se você não o busca? Se você verdadeiramente não o ama? Porque quando a gente ama uma coisa, a gente vai atrás, a gente fica em cima, a gente quer conhecer, a gente quer ficar junto, a gente quer aquilo. Mas se eu não amo, eu não busco, eu não quero, eu não tenho interesse, como eu vou ser testemunha? Não é verdade? É algo para a gente pensar. A gente precisa parar a nossa vida, parar, e pensar, será que eu conheço ao Senhor de fato? Será que eu sei quem é Deus? Será que eu estou numa busca de conhecê-lo? E contemplar o Senhor. Né? A correria, a urgência, faz com que a gente... esse lugar de conhecer o Senhor tem sido roubado. Tem sido, né, perdido esse lugar de contemplação. Deus está pedindo para a gente não só momentos de devocional, momentos de conferência, momentos de culto, mas uma vida de devoção. Foi isso que nós falamos durante o Spark. Uma vida de devoção, amém? Uma vida de devoção. O que é uma vida de devoção? A sua vida declarando que existe um Senhor sobre a sua vida. Que existe um Deus a quem você serve. Que existe uma pessoa que é maior que você. Que governa os seus sentimentos. Que governa as suas atitudes. Que governa a sua vida. Amém? Amém? Então, olha só o que esse irmão, o irmão Lawrence, no livro Praticando a Presença de Deus, ele fala. Para conhecer a Deus, devemos pensar nele frequentemente. E quando passamos a amá-lo, passamos também a pensar nele com mais frequência ainda. Pois o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Ai, mas esse versículo eu já ouvi 1 milhão de vezes. Com certeza você já ouviu, sua mãe já deve ter falado para você. Onde está o seu coração, ali também está o seu tesouro. 1 milhão de vezes, mas eu quero te dizer, é verdade. Aquilo que você ama, aquilo que você mais deseja, é a sua prioridade. É o seu tesouro. É aquilo que você tem de mais precioso. Agora, se o Senhor não é a sua prioridade, não é o seu tesouro, quer dizer que você não ama o suficiente para Ele estar neste lugar. Então, alguma coisa está errada com a gente. Você consegue entender isso? Sabe que quando esses anos atrás eu me vi nesse lugar de que eu não estava apaixonada, eu não sentia uma dor de amor pelo Senhor, eu comecei a entender que eu não o amava desse jeito. Eu não o amava a ponto dele ser minha prioridade, dele ser o meu tesouro, dele invadir os meus pensamentos, dele ser o meu primeiro pensamento, o meu primeiro desejo. Talvez você esteja pensando, mas isso é radical demais. Não é,
Não é radical demais. Radical demais seria, sei lá, você ficar pensando em um monte de outras coisas vazias. Mas eu quero te dizer, a sua vida foi criada para a glória de Deus. Isso é cumprir aquilo que é seu propósito como filho de Deus, como aquilo que você foi criado para ser. Isso é o nosso destino, é isso que deveria estar dentro de nós, amém? Nosso desejo, isso deveria mover a gente. Muitas vezes, porque a gente não conhece a Deus, a gente não consegue compreender o seu agir, a gente se revolta. A gente não consegue compreender o seu agir, a gente não consegue compreender conselhos que os nossos pais nos dão, porque vai contra a nossa vontade. E aí a gente não consegue compreender o agir de Deus, porque a gente não o conhece. A gente não conhece a natureza de Deus, a gente não conhece o caráter de Deus. Ao longo do Antigo Testamento, a gente observa o quê? Que uma das principais acusações do povo de Deus, do povo de Israel, é que o povo de Israel acreditava que conhecia Deus, mas eles não conheciam. E ao invés deles se achegarem a Deus para descobrir quem Deus era, né, eles faziam o quê? Ídolos baseados na sua própria imaginação. E se relacionavam com eles a partir dos seus próprios conceitos errados. Quantas vezes a gente não faz isso? A gente cria um ídolo que a gente chama de Deus para satisfazer os desejos da nossa própria imaginação, da nossa própria carne. E a gente começa a falar o quê? Que Deus me disse, Deus me falou que é para eu namorar tal pessoa. Agora, com 14 anos. Foi Deus. Deus se revelou para mim. Você cria um Deus para satisfazer o seu desejo. Você cria um Deus que satisfaz todas as suas vontades. Você cria um Deus que fala aquilo que você quer ouvir. Meu Deus, que maravilhoso, né? Você cria um Deus que não te exorta, um Deus que não te disciplina, mas que faz tudo o que você quer. Você cria o quê? Um ídolo que te satisfaz. É isso que o povo de Israel fazia. Criava ídolos que satisfaziam a eles, as vontades deles, os desejos deles. Mas não era aquilo que Deus fazia. Então a gente cria um ídolo, a gente cria uma coisa, uma imaginação que a gente chama de Deus. E a gente se acha super crente, super espiritual. Quero te dizer, para com isso. Olha só o que Tozer fala. A essência da idolatria é cultivar pensamentos sobre Deus que são indignos dele. Isso começa na mente e pode estar presente onde nenhum ato de adoração evidente ocorreu. O idólatra simplesmente imagina coisas sobre Deus e age como se elas fossem verdades. Esse é um lugar perigoso. É um lugar onde a gente muitas vezes cria um Deus que não tem nada a ver com quem Deus é. A gente cria para satisfazer a gente mesmo. E não é isso que Deus está falando para nós, amém? Se a gente deseja conhecer verdadeiramente Deus, a gente precisa ir para a palavra de Deus e receber revelação de Deus. E pedir para que o Senhor se revele a nós nas Escrituras. Porque a palavra dele é a verdade, amém? E só assim a gente vai conseguir ir num lugar fundo de conhecer a Deus. Porque se a gente não tem uma vida de conhecer a Deus na palavra dele, e a gente só fica sentindo coisas, imaginando coisas, a gente começa a criar um Deus que não existe. Um ídolo criado pela nossa imaginação. E esse não é o nosso Deus, amém? Então hoje a gente vai falar sobre 3 barreiras que nos impedem de conhecer a Deus. Então eu te dei uma breve introdução sobre o que é o conhecimento de Deus. E agora nós vamos falar sobre 3 barreiras que impedem a gente de conhecer a Deus de fato. Então eu quero que você comece a pensar, conforme a gente for falando aqui, essas 3 barreiras, eu quero que você pense, não no seu amigo, não na sua mãe, no seu pai, nossa, essa pessoa é assim, mas em você.
Peça para o Senhor, som do meu coração, amém? Então, o primeiro deles é a familiaridade. Então, o que é familiaridade? É algo conhecido, né? A gente já sabe, a familiaridade. Então, às vezes você cresceu na igreja, você nasceu num lar cristão, e desde que você nasceu, você escuta todas as coisas, você sabe todas as músicas, você sabe todas as danças, você sabe tudo sobre tudo, você sabe fazer, você sabe até na hora que você toma uma carcada do pastor, você sabe o que responder, não é verdade? Você sabe como falar, perdão, eu vou falar com meu pai, eu estou arrependido. Você sabe fazer até cara de arrependido, cara de triste, cara de chateado. Você já sabe. Você nasceu aqui dentro ou em outra igreja, você veio para cá depois, você já sabe. Já, não é nada novo para você. Você talvez nunca, né, teve grandes problemas e você foi aprendendo e você está familiarizado com isso aqui. Eu também estou aqui faz muitos anos. Gente, de Ministério de Adolescentes, eu tenho 20 anos de Ministério de Adolescentes. Do jeito que eu entrei aqui, eu nunca mais saí. Então, assim, eu sei tudo o que acontece. Eu sei todas as danças da missão, eu já dancei, já fiz teatro, eu sei tudo o que acontece lá. Eu sei o que tem que fazer, eu sei o que é apresentação para Deus, eu sei sobre todas as coisas. Ninguém precisa me ensinar nada, porque eu já sei, eu estou familiarizada, é comum para mim. E isso é um perigo. Isso é muito perigoso, é um terreno perigoso. Porque se a gente não busca em Deus uma renovação e, né, conhecer a Deus cada vez mais, a gente cai nesse lugar. Que a gente para de querer conhecer a Deus. Porque a gente acredita o quê? Que a gente já conhece a Deus. Eu nasci aqui, eu já conheço tudo. Eu conheço todas as músicas, todos os atributos de Deus. Não é verdade? Você já conhece tudo sobre Deus, então você acredita nisso. Então, quero te dizer uma coisa, estar perto de Deus, estar na igreja desde que você nasceu, não significa que você conhece a Deus. Não significa. Isso não é um sinônimo. E a igreja de Laodiceia é um exemplo disso. Amém? A igreja de Laodiceia era o centro de finanças, manufaturas e da medicina da antiga Ásia Menor. E houve um tempo que essa igreja era uma comunidade de cristãos muito famintos por Deus. Então, talvez você tenha passado por isso. Você já teve um tempo na sua vida que você tinha muita fome por Deus. Mas, com o passar do tempo, eles ficaram o quê? Familiarizados com Deus. Então, talvez, quando você assumiu a sua célula, você tinha muita fome de Deus, porque você falava, gente, assumi uma célula, glória a Deus, eu queria tanto ter uma célula. Mas aí o tempo passou e você está o quê? Familiarizado. Você lê a lâmina 5 minutos antes da célula começar. Ou você dá uma lâmina bem de qualquer jeito, porque você nem estuda. Talvez você nem lê a palavra. E aí você não tem nada para falar, você fala bem rapidão e daí é isso. Então, quando eles foram confrontados por Deus, eles tiveram um momento assim, de muita dor. Olha só o que Apocalipse 3, do 15 ao 17 fala. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Gente, está escrito na Bíblia, está desgraçado, eu não inventei isso. Olha só isso. Olha isso, a familiaridade, a gente está acostumado com aquilo que está acontecendo, nos distancia daquilo que Deus tem para nós e nos leva para um lugar de mornidão, onde a gente é chamado do quê?
Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Isso é muito forte, não é? Não sei para vocês, mas isso me pega. Assim, eu falo, Senhor, não me deixa cair nesse lugar de me familiarizar com a sua presença. Não me deixa, Senhor, me familiarizar com a sua presença. Sabe, quando está todo mundo orando, todo mundo de olhos fechados, todo mundo buscando a presença de Deus e você está viajando na maionese. E você está preocupado com outras coisas. E você vem para um culto como esse, você está familiarizado com o que está acontecendo. E talvez a sua postura é uma postura de reclamação, é uma postura de que, ai, está muito calor, ai, está muito frio, ai, essa cadeira, ai, esse banheiro, ai, esse lá, blá, 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 blá. Você só sabe reclamar. E você perde a presença de Deus, e você perde de buscar o Senhor, de conhecê-lo mais. Sabe, gente, a gente foi para Haiti em 2018, no ano que eu casei. Nós fomos com o Ina College para Haiti. Tem alguém aqui que foi para Haiti com a gente? Não lembro. Acho que não. Tinha antes. A gente foi para Haiti e nós fomos visitar uma igreja que foi muito difícil de chegar nessa igreja. Ela ficava num morro, assim. E eu lembro, gente, eu estava com o tornozelo torcido, eu tinha rompido 2 ligamentos, estava super com o pé inchado. E aí o motorista falou assim para nós, meu Deus, quantos cliques, Jesus. O motorista falou assim para nós, eu tenho que parar aqui, porque não dá para chegar lá de carro, vocês vão andar só mais um pouquinho. A gente andou, sei lá, umas 2 horas. Eu não aguentava mais andar com aquele pé daquele jeito. A gente atravessou um rio, pra vocês terem noção. A gente atravessou um rio para chegar nesse lugar. Aí a gente subia a montanha, e eu olhava para o André e falava, Senhor, onde nós estamos levando esse povo? Porque não chega nunca. E quando a gente chegou lá, era uma igrejinha toda de madeira, era banquinho de madeira, estava todo mundo esperando por nós. Eles colocaram as cadeiras no palco para a gente sentar. A gente sentou ali para receber. A gente ficou muito constrangido, porque estava todo mundo esperando a gente. A gente sentou ali para receber a palavra. E foi um lugar onde a gente viu que eles não tinham nada. Não tinha ar-condicionado, não tinha telão, não tinha instrumento musical. Eles cantavam no gogó. Não tinha nada muito lindo, nada muito bonito para apresentar. Era uma igreja muito pobre, mas tinha uma coisa que muita igreja, que tem muita coisa, não tem. A presença de Deus. Gente, a presença de Deus pegou a gente naquele lugar. Eu juro para vocês, não tinha uma pessoa que não chorava naquele lugar. A gente ficou tão constrangido com a presença de Deus. Eu me lembro de ter sido assim, uma experiência marcante na minha vida. De eu entrar naquela igreja e eu ser constrangida pela presença de Deus. Sabe assim, pessoas com fome e sede do Deus vivo. As pessoas não queriam nada mais, elas queriam o Senhor. E isso precisa mover o nosso coração. Eu quero te dizer, você precisa deixar as coisas que são atrapalho na sua vida. Por isso que eu falo, se o seu amigo está te atrapalhando, larga ele aí. Fala, tchau, meu filho, eu vou sentar com outra pessoa, eu vou sentar longe de você, porque você está me atrapalhando. Nós precisamos parar com essa coisa de reclamação e de estar familiarizado com aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a presença de Deus. Nós temos um louvor maravilhoso, nós temos um culto maravilhoso, nós precisamos aproveitar esse lugar. Amém? Amém? Tem alguém aí? Então, com certeza, Deus usa conferências, Deus usa os nossos cultos, os acampamentos, todas as coisas para nos levar, para nos conduzir para a presença de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa. A intimidade com Jesus, ela é encontrada onde? Num relacionamento pessoal e diário com Ele. Não tem como você vir aqui todo sábado e você achar que está ótimo você se alimentar daquilo que a gente está oferecendo,
se você não tem uma busca diária, contínua, persistente no seu dia a dia com o Senhor, você precisa buscar o Senhor na sua semana, no seu dia a dia, na segunda-feira, na terça, na quarta. E quando a gente vem aqui juntos, a gente vem dar ação de graças ao Senhor. A gente vem entregar nossa adoração. A gente vem adorar como corpo, amém? Amém? Então, você está inserido numa cultura cristã. Você está inserido dentro de uma igreja. Não quer dizer, não significa que você conhece a Deus. Não significa que você conhece a Deus de verdade. Isso é muito sério. O segundo é o nosso conforto material. Barreiras que nos impedem de conhecer a Deus. O nosso conforto material. Conforto material, não estou falando que se você tem dinheiro, você está distante de Deus. Não é isso. E nem o contrário, de que se você tem dinheiro, você está mais perto de Deus. Também não é verdade. A gente não está falando isso, tá? Mas é que a ideia, das vezes, a gente está suprido, bem suprido financeiramente, bem suprido nas nossas necessidades básicas, bem suprido nos nossos desejos. Então, eu tenho, eu quero, eu tenho. Pode nos dar uma falsa ideia de que a gente está bem suprido espiritualmente. Pode nos dar uma falsa ideia de eu não preciso de Deus, eu sou autossuficiente. Por que eu preciso de Deus? Não é verdade? A igreja de Laodiceia também caiu nessa armadilha, né? A população era muito rica e deu a eles o quê? Uma falsa confiança. Um falso senso de espiritualidade. Uma falsa ideia de que eles estavam bem espiritualmente, de que eles eram bem providos espiritualmente. Tudo o que queremos, quando queremos, da forma que queremos. Às vezes a sua família nem tem tanto dinheiro, mas os seus pais te dão tudo o que você quer, da forma que você quer, do jeito que você quer, e isso te dá uma falsa sensação de segurança e uma autossuficiência e uma falsa ideia de que você não precisa de Deus. Por que eu quero o Senhor se eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu preciso? Né? A gente sai do lugar de dependência de Deus e a gente se afasta de Deus. E a gente vai para um lugar onde a gente não consegue enxergar que nós precisamos de Deus, que nós dependemos de Deus. Você concorda comigo nisso? Então, nem sempre é sobre riqueza, sobre ter dinheiro, mas sobre ter tudo o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer. Te dá uma falsa ideia de que você está bem suprido espiritualmente. Te dá uma falsa ideia de que você não precisa de Deus. Né? Tá bom, Deus está lá, eu estou aqui, tá dando tudo certo. Isso é um engano. E o engano é o mal que tem nos acometido. É o mal que tem vindo sobre nós, o engano. Porque tem nos cegado. Tem nos feito olhar para o Senhor e pensar, nós não precisamos de Deus. Mas talvez não de uma forma assim declarada, mas de uma forma sutil. Eu não preciso de Deus. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho tudo que eu quero. E talvez a gente está aqui, inserido na cultura cristã, inserido, lendo Café com Deus Pai. Não é verdade? Alimentando o nosso ego, fazendo carinho na gente mesmo. Ai, que gostoso que é ser crente. E o chamado de Deus para nós é que nós reconheçamos que nós dependemos do Senhor. Que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Nós carecemos da graça de Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde você estaria se não fosse a graça de Deus? Com certeza numa lama, assim como eu. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Nós precisamos ter um desespero pela presença de Deus. Desespero pelo Senhor. Desespero em conhecer o Senhor.
em dizer: eu preciso de Ti, Senhor, eu quero Te conhecer, eu quero conhecer o meu Deus que me tirou da lama, que me tirou da sujeira. Eu quero Te conhecer, meu Deus. Não é dinheiro, não é fama, não são as coisas deste mundo que vão me enganar, não é familiaridade. Eu quero perceber a Sua presença. Quando ninguém estiver percebendo, eu quero perceber, porque eu quero estar atenta ao Senhor. Isso precisa queimar no nosso coração. Isso precisa mover a gente. E a gente tem que ficar doido de amor mesmo. Doido de amor. Para você ser uma testemunha do Senhor. Dizendo: você quer saber pelo que eu sou apaixonado? De verdade? É pelo meu Deus. Cara, você precisa conhecer o meu Deus. Eu estou conhecendo Ele. Todo dia tem algo novo para eu conhecer. Ele é eterno, nunca acaba. Você precisa descobrir isso. E é uma vergonha, às vezes, a gente olhar no nosso meio e a gente não está apaixonado por Ele. E a gente está ignorando Ele. A gente está colocando coisas tão pequenas no lugar dEle. Um celular, uma paquerinha. Ô, gente, pelo amor. Essas coisas vão passar, essas coisas são passageiras. A nossa vida precisa ser para buscar o Senhor, conhecê-lo. Amém? Eu quero chamar o pessoal do louvor já para vir. E a terceira barreira que nos impede de conhecer a Deus é a nossa satisfação imediata. A gente tem dentro da gente uma coisa que a gente quer uma gratificação instantânea. A gente quer resultados imediatos. E quanto mais a geração, né, vai chegando gerações novas, a gente vai ficando mais acelerado, a gente quer tudo muito rápido. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes quando eu quero entrar num site, né, no meu celular, e a minha internet está ruim naquele lugar e fica lá carregando, eu fico estressadíssima. Eu falo: meu, que droga, não carrega esse negócio. Aí eu fico atualizando. Zero paciência, porque eu quero assim, digitei, apareceu, quero rapidez, quero agilidade. E essa é a nossa geração, a gente quer tudo rápido, a gente quer tudo para agora, né? Eu estava até vendo assim, um meme aí no Instagram dizendo assim: nossa, que orgulho de mim, me formei na faculdade sem ter ChatGPT. Eu posso me orgulhar disso, que eu me formei na faculdade sem ter ChatGPT. Né? Hoje está muito fácil, você fala qualquer coisa lá, aparece o trabalho pronto, tudo corrigido, tudo estatística das coisas. Eu fiz meu mestrado, meu experimento, eu tive que repetir a estatística 1 milhão de vezes. Eu fazia tudo na calculadora científica, com lápis e caneta na mão, papel. E hoje você vai lá, você digita lá, bota os números lá, aparece tudo pronto lá para você. Tipo, um absurdo isso. Então, eu me orgulho. Eu fiz tudo minhas coisas sem ChatGPT. Glória a Deus por isso. Mas é o perigo da satisfação imediata. A gente quer tudo para agora. Tudo imediatamente, né? A gente quer tudo num instante. A gente quer tudo, né, para ontem. E a gente está tão acostumado a ter tudo que a gente quer de forma tão rápida que a gente deixa de ter o quê? Perseverança e paciência. A gente não persevera mais. E a gente não é mais paciente. E a jornada de conhecer a Deus envolve perseverança e paciência. A gente vai ter que perseverar nesse lugar. E a gente vai ter que ter muita paciência. Porque vai durar a nossa vida toda. E você ainda não vai ter conhecido a Deus. O dia que você morrer, você ainda não vai ter conhecido a Deus. Porque Deus é eterno. Isso não tem que te desanimar. Mas isso tem que te animar. Isso precisa mover o seu coração. Você precisa olhar para isso e pensar: meu Deus, o meu Deus é muito grande. Eu já perdi. Eu tenho 31 anos. Eu já perdi 31 anos sem buscar de conhecê-lo. Meu Deus, eu perdi muito tempo.
Eu preciso começar a buscá-lo. Eu preciso começar a conhecer a Ele. Amém? Talvez você tenha aí 14, 13, 17 anos. Você já perdeu 17 anos sem ter conhecido a Deus. Isso não tem que te desanimar, isso tem que te animar. Meu Deus, eu tenho uma corrida. Eu tenho um caminho que vai durar a minha vida eterna. E eu preciso começar a andar nesse caminho. Eu preciso começar a perseverar e a ser paciente. E a buscar o Senhor. Então, um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje. O que a gente conhece a respeito de Deus é muito pouco se comparado ao que há para a gente conhecer, amém? Não existe um fim no conhecimento de Deus. Ele é imenso, Deus é eterno. A gente vai passar toda a nossa eternidade conhecendo Ele. Independente do que você já conhece sobre Deus, sempre tem mais coisa para você conhecer. Então não pense que você já conhece tudo. O conhecimento da salvação, ele é o quê? Ele é introdutório. Uma apresentação. Ele vai levar só um momento. Mas conhecer intimamente, cultivar um relacionamento de conhecer a Deus vai levar toda a sua vida. E a gente precisa pedir para o Espírito Santo para que Ele ilumine os nossos olhos, amém? Para a gente ter um real entendimento sobre o conhecimento de Deus. Olha só o que fala nesse livro, fala assim: onde a verdade está encoberta, há uma prisão, mas onde a verdade de Deus é conhecida, há liberdade. Se as pessoas não conhecem a Deus, elas não podem experimentar seu poder salvador, participar da sua natureza ou experimentar o seu amor. Como resultado, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento de Deus. Isso é muito forte, não é? Ele usou uma passagem de Oséias 4:6 que fala isso, que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta conhecer a Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa. Eu quero andar na verdade, na liberdade de conhecer a Deus. Eu quero participar da sua natureza, eu quero experimentar do seu amor, porque eu tenho uma vida para buscar o Senhor. Jó 42, versículos 5 e 6 fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Sabe, se você lê a história de Jó, você sabe que ele passou por muitas provações, mesmo sendo um homem aprovado por Deus lá no começo. E ele termina, esse é o último capítulo do livro de Jó, e ele fala isso: antes eu só te conhecia de ouvir falar, e agora eu te vi com os meus próprios olhos. Eu não sei você, mas gente do céu, eu não quero ser essa pessoa que conhece a Deus de ouvir falar do que os outros têm a dizer sobre Deus. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero provar do Senhor, eu quero ver do Senhor. Então feche os seus olhos onde você está. Começa a dizer isso para o Senhor: Senhor, talvez até essa noite eu te conhecia de ouvir falar. Talvez até esse momento, Jesus, eu te conhecia pelo que os outros dizem a seu respeito. Mas a partir de hoje, Senhor, eu quero te conhecer, de contigo andar. Eu quero te conhecer porque os meus olhos te veem. Eu quero te conhecer porque eu me deleito na sua presença. Eu quero te conhecer, Senhor. E essa vai ser a minha busca, a busca da minha vida, Senhor. Oh, Jesus, encontre em nós, Senhor, um coração que tem fome, um coração que tem sede pela sua presença, Jesus. Oh, Senhor,
nós queremos que o nosso coração doa de amor pelo Senhor. Oh, Senhor, que te buscar, Senhor, nos cultos não seja suficiente, mas nós queremos a sua presença no nosso dia, nos nossos dias, no nosso pensamento, Senhor. Oh, Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, ilumina os nossos olhos, ilumina nossa mente. Oh, Espírito de revelação, vem sobre nós. Revela-nos o Filho, revela-nos o Filho, Senhor. Nós queremos te conhecer, Deus, desesperadamente. Desesperadamente, Senhor, nós queremos te conhecer, Jesus. Oh, Senhor, vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós. Vem sobre nós, Jesus. O altar está aqui. Se você deseja conhecer ao Senhor e fazer o conhecimento de Deus, a busca da sua vida, eu quero que você venha aqui na frente, selando o compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos louvar juntos e você pode vir aqui na frente, amém?